Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos em nome da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta videoaula vamos estudar a seção 2 da parte 3 do Catecismo da Igreja, lá no capítulo 1, ou seja, iremos estudar os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus. E recomendo então, como orientação teórica, a leitura do texto base do Catecismo, aí dos parágrafos 2083 ao 2195. Vamos estudar, portanto, nesta aula, os 3 primeiros mandamentos, ou seja, o nosso relacionamento com o amor de Deus. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não invocar o seu santo nome em vão. E o terceiro, santificar, guardar os domingos e festas de guarda. Jesus resumiu os deveres do homem para com Deus nessas palavras: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente. Encontramos lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 22. E elas são um eco imediato do apelo solene. Escuta, Israel, nosso Deus é o único. Deus foi o primeiro a amar. O amor de Deus é único e é lembrado na primeira das 10 palavras. E em seguida, os mandamentos explicitam a resposta de amor que o homem é chamado a dar ao seu Deus. Vamos meditar a palavra do Senhor lá no livro do Êxodo. Convido a você a pegar a palavra no capítulo 20, dos versículos do 2 ao 5. Êxodo 20, 2 ao 5. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti qualquer ídolo ou figura do que existe em cima nos céus ou embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Mas uso de misericórdia por milhares de gerações, para que com os que amam e guardam os meus mandamentos. Palavra do Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus. E esta afirmação implica para o fiel guardar e praticar as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade, e assim evitar os pecados que se opõem a elas. O primeiro mandamento, meus irmãos, ordena-nos que alimentemos e guardemos com prudência e vigilância a nossa fé, rejeitando tudo quanto a ela se opõe. Por exemplo, a incredulidade. E a incredulidade é o desprezo da verdade revelada. E outros exemplos de negação da nossa fé, podemos citar a heresia, que é a negação persistente, depois de recebido o batismo, de alguma verdade que se deve crer com fé divina e católica. A apostasia é o repúdio total da fé cristã. E um outro exemplo de negação da fé é o cisma. O cisma é a recusa da sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja que lhe estão sujeitos. O primeiro mandamento também visa igualmente os pecados contra a esperança, que são o desespero e a presunção. Pelo desespero, o homem deixa de esperar
de Deus a sua salvação pessoal, os socorros para atingir ou o perdão dos seus pecados. Opõe-se à bondade de Deus à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e às suas misericórdias. E há duas espécies de presunção. O homem ou presume das suas capacidades, esperando poder salvar-se sem a ajuda do alto, ou presume da onipotência ou misericórdia divinas, esperando obter o perdão sem se converter e a glória sem a merecer. Só a Ele prestarás culto. A adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como tal, Criador e Salvador, Senhor e dono de tudo quanto existe, o amor infinito e misericordioso. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, diz Jesus, citando o Deuteronômio. E adorar a Deus, meus irmãos, é reconhecer com respeito e submissão absoluta o nada da criatura que só por Deus existe. Adorar a Deus é como Maria no Magnificat, louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se, confessando com gratidão que Ele fez grandes coisas e que o seu nome é santo. A adoração do Deus único liberta o homem de se fechar sobre si mesmo, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. Podemos nos questionar quanto tempo na minha vida, na minha semana, tenho dedicado para uma visita a Jesus sacramentado, além da participação da Santa Missa. Temos tempo para tudo, mas não nos organizamos para fazer uma visita a Jesus sacramentado nas igrejas. Não terás outros deuses perante mim. Este mandamento proíbe o politeísmo e a idolatria, que diviniza uma criatura, o poder, o dinheiro e até mesmo o demônio. A superstição, que é um desvio do culto devido ao verdadeiro Deus, que se expressa nas várias formas de adivinhação, magia, feitiçaria e espiritismo. A irreligião, expressa no tentar a Deus com palavras e atos, no sacrilégio, que profana pessoas ou coisas sagradas, sobretudo a Eucaristia, e na simonia, que pretende comprar ou vender realidades espirituais, e o ateísmo, que nega a existência de Deus, fundando-se muitas vezes numa falsa concepção de autonomia humana, e o agnosticismo, segundo o qual nada se pode saber de Deus e que inclui o indiferentismo e o ateísmo prático. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Este mandamento, podemos nos perguntar, proíbe o culto às imagens? No Antigo Testamento, este mandamento proíbe representar o Deus absolutamente transcendente. Porém, a partir da encarnação do Filho de Deus, o culto cristão das imagens sagradas é justificado, como afirma o Segundo Concílio de Nicéia do ano de 787, porque se funda no mistério do Filho de Deus feito homem, na qual Deus transcendente se torna visível. Não se trata de uma adoração da imagem, mas de uma veneração de quem nela é representado: o Cristo, a Virgem Maria, os anjos e os santos. O segundo mandamento, meus irmãos,
não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus, como encontramos lá no Êxodo, capítulo 20, versículo 7. O segundo mandamento manda respeitar o nome do Senhor, como também de Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos. Os cristãos começam e terminam um dia, bem como as suas atividades, com um belo costume de invocar o nome de Deus, fazendo o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sinal da cruz nos fortifica nas tentações e nas dificuldades. E os judeus consideram o nome de Deus tão sagrado a ponto de não pronunciá-lo. Yahvé o substituem por Adonai, que significa meu Senhor. E mais do que isto, o Antigo Testamento proibia usar o nome de Deus em vão. No Salmo 8, encontramos o seguinte versículo: Senhor nosso Deus, quão poderoso é teu nome em toda a terra. E um pecado grave contra o segundo mandamento é a blasfêmia. A blasfêmia opõe-se diretamente ao segundo mandamento e consiste em proferir contra Deus, interiormente ou exteriormente, palavras de ódio, de censura, de desvio, de desafio, dizer mal de Deus, faltar-lhe ao respeito nas conversas, abusar do nome dele. E São Tiago reprova aqueles que blasfemam o bom nome de Jesus, sobre eles foi invocado. E a proibição da blasfêmia estende-se às palavras contra a Igreja de Cristo, contra os santos e contra as coisas sagradas. É também blasfematório recorrer ao nome de Deus para justificar práticas criminosas, reduzir povos à escravidão, torturar ou condenar à morte. O abuso do nome de Deus para cometer um crime provoca a rejeição da religião. E o segundo mandamento proíbe também o juramento falso. Fazer juramento ou jurar é invocar a Deus como testemunha do que se afirma. É invocar a veracidade divina como garantia de nossa própria veracidade. E o juramento falso invoca a Deus para ser testemunha, muitas vezes, de uma mentira. E mais um ensinamento deste segundo mandamento é a importância do nome cristão. Deus chama cada um pelo nome. O nome de todo homem é sagrado. O nome é a imagem da pessoa. Exige respeito como sinal da dignidade de quem por ele se identifica. No livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 1, Isaías assim nos diz: nada temais, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. O sacramento do batismo é conferido em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E no batismo, o nome do Senhor santifica o homem e o cristão recebe o seu nome na igreja. Por isso, a igreja ensina que o nome do Filho deve ser o de um santo, ou de exprimir um ministério cristão ou uma virtude cristã, conforme o parágrafo 2165 do Catecismo. Eu louvo a Deus pelos meus pais, a Sueli e o José Mário, por terem dado o meu nome Danilo José, ambos de origem hebraica. Danilo significa o Senhor é meu juiz,
E José significa Deus acrescentará. Portanto, o nome de todo homem é sagrado. O nome é o ícone da pessoa. Exige respeito em sinal da dignidade de quem o leva. O nome recebido é um nome eterno, conforme podemos encontrar no livro do Apocalipse, no capítulo 14, versículo 1. Eu vi ainda o Cordeiro, estava de pé no Monte Sião, e perto dele 144.000 pessoas que traziam escritos na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Já o terceiro mandamento, a igreja nos ensina, a palavra de Deus nos ensina guardar domingos e festas. Em Êxodo, no capítulo 20, do versículo do 8 ao 10, o autor sagrado nos ensina: lembra-te do dia do sábado para o santificares. Durante 6 dias trabalharás e farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhum trabalho. O sábado, meus irmãos, foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O Filho do homem, até do sábado, é o Senhor, conforme encontramos no Evangelho segundo Marcos, lá no capítulo 2, do 27 ao 28. E o terceiro mandamento do Decálogo refere-se à santificação do sábado. A Escritura faz, a esse propósito, memória da criação, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que nele se encontra. Mas ao 7º dia descansou. Eis porque o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. A Escritura vê também no dia do Senhor o memorial da libertação de Israel da escravidão do Egito. Recorda-te de que fostes escravo no país do Egito, de onde o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço poderoso. E é por isso que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Deus confiou a Israel o sábado, para ele o guardar em sinal da aliança inviolável. O sábado é para o Senhor santamente reservado ao louvor de Deus, de sua obra criadora e de suas ações salvíficas a favor de Israel. O agir de Deus é o modelo do agir humano. Se Deus descansou no 7º dia, o homem deve também descansar e deixar que os outros, sobretudo os pobres, tomem fôlego. O sábado faz cessar os trabalhos cotidianos e concede uma folga. É um dia de protesto contra as servidões do trabalho e o culto do dinheiro. O Evangelho, meus irmãos, relata numerosos incidentes em que Jesus é acusado de violar a lei do sábado. Mas Jesus nunca viola a santidade deste dia. É com autoridade que ele dá a sua interpretação autêntica dessa lei. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E cheio de compaixão, Cristo autoriza-se em dia de sábado a fazer o bem em vez do mal, a salvar uma vida antes que a perdê-la. O sábado é o dia do Senhor das misericórdias e da honra de Deus. O Filho do homem é Senhor do próprio sábado. Por que motivo, então, para os cristãos, o sábado é substituído pelo domingo? Porque o domingo é o dia da ressurreição de Cristo, como o primeiro dia da semana. Ele evoca a primeira criação como 8º dia
que segue o sábado. Significa a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Tornou-se assim para os cristãos o primeiro de todos os dias e de todas as festas, o dia do Senhor, na qual ele, com a sua Páscoa, leva à realização a verdade espiritual do sábado judaico e anuncia o repouso eterno do homem em Deus. Aí podemos nos perguntar, como podemos santificar o domingo? Os cristãos santificam o domingo e as festas de preceito participando na Eucaristia do Senhor e abstendo-se também das atividades que o impedem de prestar culto a Deus e perturbam a alegria própria do dia do Senhor, ou o devido descanso da mente e do corpo. São permitidas atividades ligadas a necessidades familiares ou a serviços de grande utilidade social, desde que não criem hábitos prejudiciais à santificação do domingo, à vida da família e à saúde. Por que é importante, então, reconhecer civilmente o domingo como dia festivo? Para que todos possam gozar de repouso suficiente e de tempo livre, que lhes permitam cuidar da vida religiosa, da vida familiar, cultural e social, para dispor de tempo propício à meditação, à reflexão, silêncio e estudo, e para fazer boas obras, servir os doentes e os anciãos. E terminando esta videoaula, peçamos ao bom Deus que nos ajude cada vez mais a nos relacionarmos com o seu amor infinito e misericordioso, conhecendo-o, amando-o e servindo-o. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.